estamos retomando as ideias de filosofia a partir do pensamento platônico e, portanto, nós vamos rever algumas coisas do pensamento de Platão. Platão é um filósofo que tem até uma atualidade, porque as suas ideias, na realidade, são ideias provocativas, não é? Então, segundo a visão platônica, a realidade encontra-se num plano que não é o plano da matéria. O plano da matéria, segundo Platão, né, é um plano de cópias imperfeitas das ideias que existem no mundo das ideias. O mundo ilusório no qual nós vivemos é chamado de mundo sensível, isto é, mundo dos sentidos, e aí as cópias deste mundo são cópias imperfeitas. Então, tudo nesse mundo, para Platão, consiste em sombras, né, em cópias imperfeitas. A única verdade, então, estaria no plano das ideias. E por isso, né, como nós já dissemos anteriormente, o filósofo quer morrer. Então, nós vamos agora pegar a alegoria da caverna e especificar um pouco mais o seu sentido. O que Platão está nos dizendo na alegoria da caverna? Ele está nos dizendo que nós, homens, não é, somos como prisioneiros que vivemos dentro de uma caverna, e nessa caverna estamos sentados de costas para a entrada dessa caverna, na qual há uma fogueira. E tudo que vemos é projetado numa parede que fica na frente da caverna. E, portanto, o que vemos são apenas as sombras das coisas que passam do lado de fora da caverna. Então, alguém em algum momento, um prisioneiro, consegue se libertar da caverna e ele sai. E ao sair, ele terá sua visão ofuscada. Por quê? Porque ele se habituou muito, não é, a ficar no mundo das sombras, no mundo da escuridão em que a caverna em que é a própria caverna. E ao sair, né, ele terá que se acostumar com a luz do sol. Então, primeiro ele irá olhar as coisas através da água. Mas, quando ele consegue realmente vislumbrar a verdade, que é iluminada pelo sol, que na concepção de Platão representa a suma ideia, a ideia de bem, aquilo que dá sentido a todas as coisas, ele, na realidade, volta à caverna para tentar convencer os seus companheiros de que aquilo que está dentro da caverna são meras cópias, são sombras, e que, portanto, não há uma verdade ali. A verdade estaria fora da caverna. Mas os companheiros que estão dentro da caverna se revoltam e agridem o prisioneiro que conseguiu sair, né, e vislumbrar a verdade. Então, essa alegoria, né, ou esse mito conhecido, está no livro da República, é o livro 7º da República, em que Platão narra, né, exatamente isso, que nós somos obstruídos, não é, pelas imagens de um mundo que não é verdadeiro, porque não conseguimos ver a verdade estaria fora desse mundo. Ora, também no livro 7º, Platão vai justificar a ideia de que só a alma, não é capaz de conhecer a verdade. Então, ele conta no 10º livro da República um mito chamado o mito de Trata-se, portanto, de uma história de um militar, né, de um combatente militar que morre ao lado de seus companheiros e o seu corpo não perece, o seu corpo não se estraga, o seu corpo não entra em decomposição. Embora os outros entrem, o dele não entra. Então, vai ser posteriormente encontrado pelas pessoas de sua família e será levado, né, após 10 dias
para ser queimado, né? Porque era uma prática grega queimarem os corpos numa pira de lenha. Então, no momento em que isso vai se dar, ele acorda e ele conta, né, que a ele foi dada a possibilidade de conhecer o mundo no qual as almas vivem, exatamente o mundo do Hades, que é o mundo da espera, o mundo em que as pessoas que já morreram aguardam para retornar. Esse mito mostra como Platão estava vinculado, sobretudo, ao pensamento de Pitágoras e dos mitos órficos, que a gente já mencionou lá atrás na outra gravação. O orfismo acredita na reencarnação, acredita na metempsicose, isto é, a volta das almas que já morreram para o mundo terreno novamente. Mas, voltando ao mito de o que acontece na realidade é quando visita esse mundo, né, em que as almas se encontram. E lá ele se depara, né, com 4 grandes fendas, 4 grandes orifícios, 2 em cima e 2 embaixo. Os orifícios de cima entram almas que estão puras, né, em um deles, o orifício da direita. No orifício da esquerda descem almas que, embora puras, deverão reencarnar, isto é, voltar à vida. Os 2 orifícios de baixo, um é para as almas que estão em pecado, que estão ainda comprometidas com a sua vida, e elas deverão retornar ao mundo das sombras e lá permanecerem até serem depuradas, isto é, até serem, de alguma maneira, conscientizadas dos seus erros. Mas dali também saem almas que estão sujas, estão magoadas, estão chorando, e essas almas também vão reencarnar. Mas, para que isso se dê, todas as almas que chegam após a morte passam por julgadores. São 3 os juízes que vão julgar essas almas. Portanto, essas almas irão caminhar por um grande vale. Neste vale há um grande rio, e esse rio é o rio do esquecimento. Então, o que acontece com as almas? Antes de esperarem a sua possibilidade de retorno à vida, elas passam por 3 moiras. As moiras são 3 velhas cegas que possuem um único olho. E ali, essas moiras representam o passado, o presente e o futuro. E são elas quem escrevem no livro do destino aquilo que as pessoas querem para as suas vidas quando forem retornar. Muito bem. Uma vez escolhida a vida que cada alma quer para si, tanto para a sua purificação quanto para o seu deleite no mundo terreno, porque estão retornando para a Terra, elas nunca mais poderão voltar atrás, ou pelo menos naquele momento da escolha, após a escolha, não voltarão mais atrás dessas escolhas feitas. E aí elas são realmente dirigidas para esse lugar, para esse vale, onde está o rio do esquecimento. O rio do esquecimento, algumas se banham totalmente, outras se banham menos. E, portanto, Platão mostra que algumas almas se esquecem por completo de tudo que já experimentaram, tanto nas suas reencarnações passadas, quanto naquilo que viram no mundo da morte, no mundo das ideias. Então, após se banharem nesse rio, elas irão adormecer e só acordarão no momento em que um grande estrondo ocorrer, e a partir daí estarão prontas a voltarem para novos corpos no mundo material
da Terra. Então, essa segunda mitologia, ou esse segundo mito, não é? Que é o mito de que é exatamente o narrador dessa história, porque a ele foi dado experimentar e vislumbrar os acontecimentos deste local, em que há uma triagem de quem vai voltar e de quem vai permanecer por lá. Embora não seja uma das figuras que deverá retornar na condição de reencarnado, porque a ele foi dado somente a experiência de conhecer esse lugar. Então, o que quer Platão nos contar com esta segunda alegoria, ou o mito de Ele quer nos contar que as almas, né, reencarnam e elas conhecem a verdade no mundo das ideias, no mundo em que já estiveram. Então, as ideias para Platão são ideias inatas, isto é, elas já nascem com as pessoas. E, portanto, aprender, segundo Platão, não é conhecer uma coisa nova, mas é apenas o ato de recordar-se daquilo que já foi visto. Esta é uma visão bastante curiosa no pensamento platônico. Então, o mundo das ideias, né, faz com que Platão nos mostre que aquilo que vivemos no mundo presente são sombras, e no mito de aquilo que vivemos é fruto de escolhas que fizemos antes do processo de reencarnação. A teoria da caverna foi depois reinterpretada pelo cinema no filme Matrix, e no qual, né, está colocado que nós realmente não conhecemos a verdade, que a verdade não se encontra no plano material no qual nós vivemos, que o nosso corpo é um empecilho para o reconhecimento da verdadeira forma que só está presente no mundo das ideias. Como eu já disse anteriormente, o mundo das ideias, não é um mundo no qual existe apenas uma forma para as cópias do mundo material sensível. Depois desta narrativa desses episódios, é preciso dizer que Platão, que era discípulo de Sócrates, depois da morte de Sócrates, vai abrir uma escola que será fechada e será uma escola iniciática também. Essa escola chama-se Academia, e lá só entrarão geômetras e matemáticos. Também é uma influência da experiência platônica na convivência com os pitagóricos, quando Platão viaja para a Magna Grécia, e quando retorna, ele entende a matemática e a geometria como sendo algo necessário e essencial para dimensionar realidades que atingem alguma perfeição. O que se diz a respeito disso é que na academia, na realidade, além das ciências que já eram conhecidas nessa época, também discute-se política. Mas a política não está mais na praça pública, porque a política exercida na praça pública, como fez Sócrates, pode matar. Então, o recolhimento dos alunos e dos estudiosos na academia, né, resulta exatamente desta prevenção que Platão faz em relação ao risco que significa expor ideias que não sejam aquelas sancionadas pelo poder do mundo de Atenas. Atenas é, na realidade, um centro cultural importante e é bastante diferente das outras cidades de seu entorno, bastante diferente de Esparta, bastante diferente de Corinto, bastante diferente de Tebas
e de outras cidades que constituem a chamada Grécia, porque lá, não haverá, até a invasão dos macedônicos, uma unidade política que possa ser chamada de Estado grego. As cidades, cada uma delas, tem um exercício particular de vida e de sociabilidade. Os gregos não compartilham com as cidades próximas da sua experiência local. Tanto é que cada pessoa que vem de um outro local, seja ele próximo ou remoto, em uma cidade grega, da qual ele não é cidadão, porque lá não nasceu, ele é considerado estrangeiro. Um pouquinho sobre o século de Péricles. O quinto século, que é na realidade o momento em que ocorrem as duas guerras já aludidas, tem o apogeu da cidade de Atenas na figura de um militar que se chama Péricles. Péricles, na realidade, é um grande estrategista e ele vai criar leis interessantes e é com ele que surge o conceito de democracia. A democracia ateniense, criada por Péricles, é uma democracia que distingue o cidadão das demais pessoas que não podem exercer cidadania, entre elas o estrangeiro, as mulheres, os idosos, as crianças e os escravos. Então, essas pessoas, por terem aí dependências, segundo a concepção das leis de Atenas, não poderão votar e não poderão exercer a prática política no espaço da ágora. Portanto, a cidadania é um exercício que se reduz a uma minoria de homens proprietários e que não tem nenhum vínculo financeiro, não tem nenhuma pendência financeira. Os cidadãos são aquelas pessoas que podem opinar a respeito das questões. Portanto, a prática política nasce nesse momento. E eu volto a insistir que um segmento dessa sociedade é constituída de comerciantes que só aprenderam a arte retórica com os sofistas no passado e com os sofistas que estão presentes. Mas os próprios sofistas não poderão participar da vida de Atenas porque eles são estrangeiros, embora eles ensinem aqueles que têm interesse a discutir, a persuadir e a falar bem em público. Muito bem. Aluno de Platão é Aristóteles. Ah, um detalhe. Platão, na realidade, não se chama Platão. O nome dele é Aristócles. Mas se vocês procurarem Aristócles, nunca irão encontrar nada, porque realmente ele assume o apelido que lhe foi dado em função, inclusive, de possuir um porte atlético e as omoplatas bastante avantajadas. Então, não confundir Aristócles com Aristóteles. Aristóteles não é grego, embora toda a sua vida tenha sido passada entre os gregos e na própria academia de Platão. Aristóteles é macedônico. Ele pertence a uma aristocracia macedônica. E quando a Grécia é invadida pelos macedônios, Aristóteles vem para a Grécia e é convidado pelo rei da Macedônia, Filipe II, a ser preceptor
depois de estudar, logicamente, do seu filho, que é Alexandre, conhecido também como Alexandre o Grande, Alexandre o Magno. Há um filme a respeito disso, vale a pena ver. Alexandre morre precocemente, aos 35 anos de idade, mas ele foi aluno de Aristóteles e aprendeu a gostar do conhecimento e da sabedoria com o mestre. Na realidade, Alexandre, né, quando fazia as suas incursões e as suas viagens de conquistas, enviava para o antigo mestre, isso quando Alexandre já era adulto, exemplares de espécies, porque vocês vão ver que a característica do Aristóteles, diferentemente de Platão, é classificar todas as coisas e acreditar que a realidade é aquela que pode ser vista pelos sentidos. Então, para Aristóteles, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato são, na realidade, aquilo que coloca o homem em sintonia com a realidade do mundo. E, portanto, essa realidade tem uma existência e é possível ser conhecida. Ele se afasta bastante da concepção platônica de que existe ideias fora do mundo da matéria. E ele nega veementemente a ideia de que há um mundo ideal, um mundo inteligível como queria Platão. Aristóteles vai dizer que todas as coisas podem ser conhecidas e vai criar também uma vasta obra na qual ele demonstra aí a sua concepção. Se Platão é denominado de idealista, Aristóteles será denominado pela tradição filosófica de realista. Isso significa que para ele a realidade material e física é mesmo real. Isto é, não é uma ficção, não é uma sombra e não é algo que provoque ilusão. Ele demonstra que pelos sentidos, os órgãos dos sentidos, portanto, colocam o homem em sintonia com o mundo da matéria, com os objetos. E estes objetos, através das impressões, entrarão para o cérebro e lá vão se constituir em imagens. Essas imagens permitem o reconhecimento do objeto pela sua similaridade, isto é, por aquilo que ele tem de igual com um objeto correlato. Se eu conheço um cavalo, certamente irei reconhecer todos os demais cavalos. Se eu conheço um gato, certamente irei reconhecer a todos os felinos e gatos. Se eu conheço uma cadeira, todas as cadeiras, pela similaridade, serão reconhecidas pelos meus sentidos. Então, nós vamos dar uma pausa neste momento para depois explicarmos, né, o pensamento de Aristóteles, contrapondo-o ao pensamento idealista de Platão. Um grande beijo para vocês.